Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Gente, tem lugar aqui na frente, vocês ficam muito distantes. Podem ficar aqui pertinho de nós. Glórias a Deus. Como o irmão falou, nós estamos na Parashá Kedoshim. Kedoshim é plural de Kadosh, santos. É a 31ª porção semanal, ano de 5.782. Eu vou falar tanto isso que vai gravar. Do ano comum de 2022. Essa paraxá vai de Levítico 19:1 a 27. A Haftará do Askenazi vai de Ezequiel 21 a 19 e Sefaradit vai de Ezequiel 22 a 20. E a porção do Berit Hadashá, Lucas 3:1 a 4:44. Amém? O interessante dessa paraxá é que ela começa com Deus trazendo à memória de Israel diversas leis. E a primeira é a que dá nome a essa paraxá, Kadosh, Kedoshim. Kedoshim é plural, né? Santos. Ou seja, nós temos que ser santos. Veja em Levítico 19, de 1 a 2. Falou mais o Senhor a Moshe, o irmão leu isso em hebraico, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Tremendo, né? A raiz da palavra Kadosh nos traz os conceitos de brilho, separação e pureza. Deus está dizendo a Israel que eles têm que serem separados do mundo, ou seja, dos costumes das nações, dos povos, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Portugal. Israel não pode seguir os costumes dos povos. É isso que Deus quer dizer para Israel também. Sair dos costumes do mundo. Tem que purificar seus corações para deixar o brilho, a glória de Deus se manifestar no meio deles. E isso, meu irmão, envolve até alimentos, coisa que a igreja rejeita. Veja Levítico 11:44. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificarei e sereis santo, porque eu sou santo, e não vos contaminarei com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Olha aí, ó. A santificação envolve alimento. Você vai ver por quê. Isso também envolve não comer sangue e não buscar adivinhação nem agouro. Olha aí, ó. Agoureiro, né? Que a Bíblia fala. Então, isso envolve não comer sangue e nem buscar adivinhação, nem agouro, nem consulta aos mortos. Amém? Tem gente na igreja que come sangue até o dia de hoje, está em pecado. Veja Levítico, 19:26. Não comerei coisa alguma com sangue, não agourareis, nem adivinhareis. Não confunda profeta com adivinho. Tem gente que confunde. E isso envolve não consultar signos. Quantas vezes na igreja eu ouvi os outros perguntando qual é seu signo? Está imundo, meu irmão. Terrível isso. Nem consultar morto ou coisas afim. É a mesma coisa que Deus fala para a igreja de Yeshua em 1 Pedro 1,16. Porquanto está escrito aonde? Na Torá, sereis santos, porque eu sou santo. Onde é que está escrito que Pedro tirou, gente? Da Torá, de onde eu tirei. Paulo também chama a atenção da igreja na cidade de Corinto sobre a santificação.
Veja em 1 Coríntios 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Yeshua HaMashiach, chamados para serem santos. Olha aí, ó. Com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, Senhor deles e nosso. Inclusive, Paulo lembra a igreja sobre este assunto também na igreja que estava em Tessalônica. Veja em 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 7. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Yeshua que, como aprendestes de nós, de que maneira deveis andar e agradar a Deus, assim como estáis fazendo, nisso mesmo abundeis cada vez mais. Pois vós sabeis que preceitos vos temos dado pelo Senhor Yeshua, porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação. Envolve o teu comportamento, meu irmão. Envolve o teu comportamento no trabalho, envolve o teu comportamento na rua, envolve o teu comportamento em casa, envolve o teu comportamento aqui. Você não pode estar bem aqui e no trabalho andando de forma maligna. Então, você tem que abundar nas boas obras de santificação. Porque essa é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação. Tem gente que fala, qual é a vontade de Deus para mim? A primeira coisa, santificação. Que vos abstenhais do quê? Da prostituição. Envolve o corpo, ó. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em... Que vaso é esse? De planta? É o teu corpo, meu irmão. Olha aí, ó. Santificação envolve o corpo também. Ó, você tem que saber possuir o seu vaso em santidade e honra. Não na paixão da concupiscência, da prostituição, do adultério, de transar com todo mundo, de experimentar um ao outro, de ficar se apertando nos cantos aí, como Paulo fala, se abrasando. Tudo isso é pecado e tira o teu corpo da santificação. Mas e com meu marido, com a minha esposa? Aí é outra coisa. Aí é com pacto. Você pode ter sua relação sexual, que você não está pecando. Como os gentios que não conhecem a Deus. Você não pode andar como os gentios que não conhecem a Deus, pode? Você não pode andar como o macumbeiro, como o idólatra, você não pode. Ninguém iluda ou desfraude nisso o seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas essas... Ele vai vingar tudo isso. Deu para entender? Como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Esta santificação tem que alcançar nosso espírito, nossa alma e nosso corpo, para que quando Yeshua voltar, ele nos encontre plenamente santo. O homem, para ser pleno, ele é o quê? Espírito, alma e corpo. Se eu preciso de uma santificação plena, então meu corpo tem que ser santificado, minha alma tem que ser santificada, meu espírito tem que ser santificado. Para que quando o Yeshua voltar, ele me encontre em plena santificação. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Então, ó, tem gente dizendo aí que o corpo não precisa. Corpo,
alma e espírito plenamente santos. Não é mais ou menos, não. É plenamente, plenitude de santidade. Deu para entender, meu irmão? A igreja atual não aceita, porém, a santificação também envolve o nosso corpo. Por isso, tem a questão dos alimentos puros. E por isso também tem o fato de não se prostituir. Porque o nosso corpo precisa ser plenamente santo para a vinda de Yeshua. E não devemos fazer marca também em nossas peles. E agora está na moda. Tatuagem. Rafael, mas não está escrito tatuagem. Claro que não. Tatuagem, a palavra é uma palavra nova. Você não vai encontrar a palavra dinossauro na Bíblia, porque a palavra dinossauro é uma palavra nova. Copiou? Então, a Bíblia fala aqui, ó, não marquei vossas peles, porque Deus quer também o corpo plenamente santo. Veja Levítico 19, versículo 28. Não farei lacerações na vossa carne pelos mortos. Tem alguma denominação aí que se diz cristã, que as pessoas faziam o quê? Laceração no corpo, ficar se batendo para ferir o corpo. Isso é de Deus? Não. Deus está falando, não faça isso. E está dizendo também, nem no vosso corpo imprimirei qualquer marca, porque eu sou o Senhor. Porque a igreja tem uma ideia de santidade espiritual, só que Deus quer santidade no teu espírito, na tua alma e no teu corpo. E Ele quer o meu corpo, a minha alma e meu espírito plenamente santos para a vinda de Yeshua HaMashiach. É na alma. É. Nem vosso corpo. E tá uma moda aí de pessoas dentro da igreja tatuando, eu amo Jesus, cruz. Isso é pecado, o seu corpo está sendo profanado. E Deus não aceita templo profanado. Não existe possibilidade de você ser santo no espírito e não ser na alma e no corpo. Não tem. Isso é conversa maligna. Se Deus quer o meu Espírito Santo, Ele quer também a minha alma santa e Ele quer também meu corpo santo. Para você não entender errado que eu falei Espírito Santo, para você entender que Deus quer o homem com seu espírito santificado, a sua alma santificada e seu corpo também santificado e mais, plenamente. Então não existe nenhuma possibilidade de você ser santo no espírito e não ser santo na alma, no corpo ou vice-versa. Então, existem coisas que contaminam o corpo, coisas que contaminam a alma e coisas que contaminam o nosso espírito. Porque se Deus está falando para o meu espírito ser santificado, minha alma ser santificada, meu corpo ser santificado, é óbvio que existe coisa que contamina meu corpo, que contamina minha alma e que contamina meu espírito. É simples. E saiba de uma coisa, você foi eleito por Deus para ser santo em Yeshua HaMashiach, no corpo, na alma e no espírito. Veja em Efésios 1, de 3 a 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Mashiach, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Por amor. Ele quer que tu seja santo por amor, porque Ele te elegeu, te escolheu do lugar da sua habitação para que você se santifique em Yeshua HaMashiach, porque Ele é santo. Logo, vós tereis que ser santos, no espírito, na alma e no corpo.
Inclusive, temos que chamar a atenção da santificação, pois sem ela ninguém verá a Deus. Se você não for santo no seu espírito, na sua alma e no seu corpo, você nunca verá a Deus. Amém, meu irmão? Porque eu escutei um pastor ensinando aí na internet de que você pode tatuar à vontade porque Deus não quer seu corpo. Isso foi o diabo falando por ele. Viu, meu irmão? Deus quer o seu espírito, quer a sua alma e quer também o seu corpo. Não tem nenhuma possibilidade de eu não ser santo no meu corpo e ser santo na alma e no espírito. Não existe isso. Isso é invenção. Para você ser santo no seu espírito, começa do lado de fora. Precisa de ser santo no corpo, para ser santo na alma, para ser santo no seu espírito. Glória a Deus. Então guarda isso com carinho. Porque sem santificação do corpo, da alma e do espírito, ninguém vai ver a Deus. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação. Olha aí, ó. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Logo depois, Deus fala em Levítico 19:3. Temerá cada um sua mãe e seu pai, e guardarei os meus shabates. Eu sou o vosso Deus. Shabbatot, né? Aqui Deus está lembrando de 2 mandamentos que estão entre os 10 mandamentos. O primeiro é sobre o Shabat. Mandamento amplamente negado, descumprido, desprezado pela igreja do nosso século. Estou dizendo do nosso século porque tem muito, eu acho que eu posso dizer que quase milênio que a igreja tem negado o mandamento de Deus, não é? Mas Deus chama atenção desse mandamento. Temerá cada um a sua mãe e seu pai, é um mandamento. E guardarei os meus Shabbatotes, que é outro mandamento, eu sou o Senhor vosso Deus. E esses 2 mandamentos estão onde? Nos 10, entre os 10. O primeiro é sobre Shabat, mandamento negado pela igreja, não é? Desse século. Veja em Êxodo 20, de 8 a 11. Lembra-te do dia de Shabat, para o santificar. Santificar é separar. 6 dias trabalhará e fará todo o teu trabalho, mas o 7º dia é descanso do Senhor, teu Deus. É de Deus, hein? Nesse dia não fará trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do Shabat e o santificou. Amém? E o que Deus santifica, o homem não pode profaná-lo. A Bíblia diz que o Shabat é um sinal. Sinal de quê? Você vai entender. Êxodo 31:13. Falará também aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardarei os meus Shabbatot, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, pelas vossas gerações. Presta atenção, para que saibais que eu sou o Senhor que vos... Percebeu? Quando nós guardamos o Shabat, é um sinal de que Deus está nos santificando. Você aprendeu. É um sinal para que todos saibam, os demônios, os homens, quem é o autor da nossa santificação. Olha que coisa importante. Se eu guardo os Shabbatotes, os Shabates, tenho certeza de quem me santifica. Quem é? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o único Deus vivo e verdadeiro dos céus e da terra. Se eu guardo os seus Shabates, é porque Ele está me santificando. Isso é um sinal. É um sinal para os homens e é um sinal para os demônios, para que eles saibam que o Senhor tem nos santificado, separado deste mundo. E quem é o príncipe desse mundo? Se Deus, o Senhor,
dos céus e da terra está nos separando, ele não pode nos tocar. Quem santifica, quem guarda o Shabat, é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Agora, quem é que santifica quem guarda os domingos? Se é que você vai conseguir me responder. Quem? Hã? Pois é, nem santificação há. Então, quem guarda domingo não está sendo santificado. Deu para entender? Certamente não é o Deus de Israel. Inclusive, Yeshua guardava Shabat. Sempre guardou. E teve problemas com o chefe da sinagoga, porque Yeshua guardava Shabat e curava no Shabat. E eles achavam que Yeshua não podia curar no Shabat. Agora eu pergunto a você, onde está escrito na lei de Deus que não se deve curar no Shabat? Hein? A palavra Shabat no hebraico significa descanso. Se eu estou doente, se eu estou enfermo, eu tenho descanso? Então, cura é dar descanso a quem não tem descanso no dia do descanso. Por isso, Yeshua curava no Shabat, porque Shabat é dia de descanso. E eu, se estou enfermo, doente, mão mirrada, sei lá, dor de cabeça, depressão, eu não tenho descanso. Então, Yeshua entra e coloca aquela pessoa verdadeiramente em descanso. E ele teve um problema com o pessoal lá, com o chefe da sinagoga. Yeshua, ao curar, ele estava dando descanso no dia do descanso, pois não existe lei de Deus que impeça a cura no dia de Shabat. Veja em Lucas 13, de 10 a 16. E ensinava no Shabat, numa das sinagogas. Yeshua só ia à sinagoga no Shabat. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Era um espírito maligno que trazia enfermidade sobre a vida daquela mulher. Havia já 18 anos, gente. Imagina, 18 anos sofrendo. Ela estava no Shabat, dentro da sinagoga, mas verdadeiramente ela não tinha descanso, porque aquele espírito de enfermidade perturbava ela. Primeiro dia da semana, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, Shabat. Primeiro dia da semana, segunda-feira, durante 18 anos. Você pode imaginar o que é isso? Nem queira. E andava curvada. E não podia de modo algum endireitar-se. Andava assim, gente. Coluna travada. Mas ela ia no Shabat. Ela tinha fé, ela cumpria o mandamento. E quando ela estava ali, o Filho de Deus olhou para ela e viu, essa mulher é santificada pelo meu Deus, porque ela guarda Shabat. E vendo a Yeshua, chamou a si e disse-lhe, mulher, está livre da tua enfermidade. Ele não bateu o tambor, ele não deu pulo, ele não chiou, ele não fechou o olho, ele não fez nada de anormal, apenas com sua autoridade, ele tirou aquele espírito de enfermidade dela. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou. E sabe o que aconteceu? Ela glorificou a Deus. Ela entrou no verdadeiro descanso de Shabat. Agora o espírito que mantinha ela presa durante 18 anos foi lançado fora para a glória de Deus e agora ela entra no verdadeiro descanso. Por isso ela glorifica com sua boca o Deus de Israel. E tomando a palavra,
o príncipe da sinagoga lá, o líder, o chefe, o rabino, ficou meio zangado e disse, indignado, porque Yeshua curava no Shabat. Disse à multidão, 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para ser descurado. Ele estava colocando a cura como se fosse trabalho. Mas não é isso que a Bíblia fala. E não no dia de Shabat. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse, hipócrita. Você pode imaginar, isso foi público, gente, sinagoga cheia. Ele olhou para a cara do rabino e falou assim, hipócrita. Você pode imaginar o peso desse negócio, gente? Não, ele não chamou lá no cantinho e falou, o hipócrita. Foi isso que ele fez, não, meu irmão. Ele olhou para a cara do chefe da sinagoga, cheio de gente, ele acabou de fazer uma maravilha, todo mundo prestando atenção nele, e ele falou em bom tom, hipócrita. No Shabat, você não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber? Você entende o que Yeshua quer dizer? Você no Shabat, ô hipócrita, você deixa de alimentar o seu animal? Hein? Então Deus não vai deixar de alimentar a sua ovelha, a filha de Abraão, no dia de Shabat. Hipócrita! Ó, e não convinha soltar desta prisão no dia de Shabat esta filha de Abraão, essa ovelha de Deus? Hipócrita! Ó, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Você entende? A igreja está incorrendo no erro até hoje. O segundo mandamento lembrado neste versículo que lemos de 19:3 é honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Este é o quinto mandamento entre os 10. Veja em Êxodo 20:12. Honra a teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Muitos, quando leem isso, são levados a pensar que quando Deus fala essa frase, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, Deus está só falando de Israel na terra de Canaã. Não é isso que você pensa? A maioria é. É assim que pensa. Mas, por essa razão, o apóstolo Paulo, falando à igreja que estava na cidade de Éfeso, lembra-os que este é o primeiro mandamento que contém promessa. Ele não fala isso? Em Efésios 6:2, honra teu pai e tua mãe, e ele acrescenta assim, que é o primeiro mandamento com promessa. Ele está falando para quem? Para a igreja que está em... Não está em Canaã, está em Éfeso. Se Paulo falou para a igreja em Éfeso, é sinal de que essa promessa ligada a este mandamento fala também da terra onde habitam os filhos de Deus. Você entende? Ou seja, para a igreja de Éfeso, que cumpre este mandamento, a vida será prolongada em Éfeso, pois Éfeso é a terra que Deus deu à igreja em Éfeso. Para nós, igreja aqui em Niterói, a nossa vida será prolongada nessas terras, que é a terra que Deus nos deu. Amém? É ou não é? Pois é. Não sei se vocês sabem, este mandamento também foi muito adulterado, invalidado pelos fariseus em Israel. Veja em Marcos 7, de 6 a 13. E ele respondendo, ele Yeshua disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós. Yeshua gostava muito dessa palavra, hipócritas. Outra vez ele chama de hipócrita aqui publicamente, viu, meu irmão? Yeshua não chama no cantinho e fala, você é hipócrita.
Não fala isso não, Senhor, isso não é corretamente político, politicamente correto. Não é assim que a gente fala? Mas Yeshua não tinha esse negócio não, meu irmão. Yeshua chamava de hipócrita mesmo publicamente. Hipócrita, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homem. A igreja está cheia de doutrina? Tá ou não está? Então, quem está assim, meu irmão, honra a Deus em vão, porque fica ensinando doutrina de homens. Está vendo? Ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. E Yeshua não estava brigando contra a obediência da lei de Deus. É isso que ensinam aí, está errado. Yeshua estava brigando contra as tradições humanas que invalidavam a lei de Deus. Ó, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E diz-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição, porque Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, certamente morrerá. Vós, porém, dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isso é, a oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenaste. E muitas coisas fazeis semelhante a estas. Você entendeu o que Yeshua falou? E Yeshua está dizendo o seguinte, que eles começaram a dizer que se eu tivesse bem para dar a meus pais, que estavam necessitados, se eu pegasse esse bem e falasse assim, Senhor, a ti entrego em corbã, eu não precisava abençoar meu pai e minha mãe. Amém, meu irmão? Isso são tradições humanas e não o mandamento de Deus. Inclusive, a tradição está o quê? Invalidando o que Deus falou. Israel estava invalidando alguns mandamentos de nosso Deus. E a igreja do nosso século tem invalidado o conjunto total da lei de Deus. Tem ou não tem? Pois é. E Deus continua falando a Moisés em Levítico 19:4. Não vos voltei para os ídolos, nem façai para vós deuses de fundição. Eu sou o Senhor, vosso Deus. A palavra inteira, meu irmão, fala sobre este pecado de idolatria, né? A gente pode percorrer de Gênesis a Apocalipse que Deus vem falar deste mandamento, pois é extremamente grave. Você não tem ideia do que isso provoca. E Deus é tão misericordioso que, inclusive, ele descreve com clareza o que são deuses de fundição. Para você não ter dúvida, deu para entender? Para que ninguém diga assim, eu não sabia o que era Deus de fundição. Mas de pedra pode, de ferro não pode. Não, é porque só lembra o ente querido, não tem tudo isso? Então, para você não ter dúvida, ele fala lá no Salmo, não é só no Salmo não, mas eu trouxe esse Salmo só, Salmo 135, de 15 a 18. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nem há sopro algum na sua boca. Semelhantemente a eles se tornarão os que os fazem e todos os que neles confiam. Mudo, segue morto. Agora, olha que loucura. Você faz um negócio com a sua mão, dá uma forma, coloca ouro, coloca pano, pinta o rosto, o olho, faz igualzinho um homem. Você que fez, se prostra e pede salvação a isso. Meu irmão, isso é muita cegueira, muita.
eu diria para você que além da cegueira, é morte completa. Quem se prostra diante de imagem de escultura vai se tornar semelhante às suas imagens, ou seja, sem vida como elas. Paulo chama a atenção da igreja de Yeshua sobre este pecado terrível em 1 Coríntios 10:7. Não vos tornei, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Aí criou um Deus e o adorou. Paulo nos revela que há consequência grave, fruto deste terrível pecado, viu, meu irmão? Você vai ver o que Paulo fala sobre uma das consequências desse pecado de idolatria. Uma é que eles vão morrer. Mas existe uma outra consequência terrível, Romanos 1, de 21 a 32. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, nas suas especulações, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos, e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, de quadrúpede e de répteis. Tem gente que adora animal. Hoje, tem povos que adoram animais. Por isso, Deus os entregou nas concupiscências de seus corações, a imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém? Pelo que Deus os entregou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a devida recompensa de seu erro. Do que ele está falando aqui? Do homossexualismo, tanto feminino quanto masculino. Todos serão condenados. Não haverá salvação se eles não largarem o seu erro. Para Deus isso é uma abominação. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo murmuradores, tetratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara digno de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Então não morrerá somente um homossexual, mas morrerá também aqueles que aprovam os que tais coisas praticam. Deu para ouvir? Mas agora a sociedade não aceita isso. Problema da sociedade, meu irmão. Vai morrer todo mundo, quem pratica e quem aprova. É isso que está escrito.
Nós não temos que falar coisa que agrada as pessoas, nós temos que falar coisas que libertam as pessoas. E se isso não os agrada, é porque algo de errado há no coração deles. E este pecado não pode estar em nosso meio, pois somos agora santuário de Deus. E que concordância teria o santuário de Deus com ídolos? Então você acaba compreendendo hoje que a idolatria leva ao homossexualismo e a sentimentos depravados para fazerem coisas detestáveis. E o que nós temos visto? É isso. E entre nós não pode existir isso. Veja em 2 Coríntios 6,16. E que consenso tem o santuário de Deus com ídolos? Então, quando alguém que é idólatra diz que é cristão, seguidor de Cristo, isso é mentira. Por quê? Que consenso tem o templo de Deus com ídolos? E tem gente dizendo aí, irmão católico, irmão isso. Está errado, meu irmão. A Bíblia está falando que está errada. Pois nós somos santuário de Deus vivo. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E na continuidade desse texto na Bíblia diz assim, saí do meio deles, povo meu. Ó, saí do meio deles. Separai-vos, santificai-vos. O Senhor ainda diz uma coisa a respeito de imagem de escultura que pessoalmente me chamou muita atenção, pois de onde eu venho é uma prática comum, as procissões com suas imagens de escultura católicas. Veja em Isaías 45, versículo 20. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapaste das nações. Quem é que escapou das nações? Nós. Nós não escapamos das nações? Nós não estamos sendo separados por Deus das nações? Pois é, nós somos os que escaparam das nações. Olha ele ensinando para a gente. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de... Isso chamou muito a minha atenção. Feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Então, o conselho de Paulo para nós está lá em 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Fugir é o quê? É ficar perto? Fugir é sair correndo mesmo, largar tudo para trás e ir embora. Sair do meio deles. Porque a ira de Deus vai alcançá-los. Seja ídolo humano, ou de pau e pedra, ou de ferro, ou de plástico, para você não ter dúvida. De plástico pode, não tem? Já estou até avisando para não fazer essa pergunta. De plástico pode? Não pode, meu irmão. Nem de pano, nem de plástico, nem humano, nem bicho, nem coisa nenhuma. Agora, o que eu vou ler agora para vocês pode parecer fora de contexto, mas tem um pouquinho de paciência. Pode até parecer estranho, mas não é não. Ouve aqui, ó. Veja o que a ONU, no ano de 2020, disse. Olha só. Há alimento de sobra no mundo, mas há gente com fome também. De acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, 690 milhões de pessoas continuam a passar fome no mundo. Gente, 690 milhões. Você sabe o que é isso? Pois é. Enquanto isso, só na África que eles levantaram, 4 bilhões de dólares em alimentos são perdidos anualmente
com desperdício. Eles não falaram do Brasil, eles falaram da África, talvez porque a África tem muita gente passando fome. Então, eles deve ser, eu não sei se é, mas deve ser por essa razão que eles fizeram o levantamento da África, né? Então, 4 bilhões de dólares em alimentos. Gente, é muito dinheiro. Você sonha com uma solução para isso? Sonha? Quem sonha? Que bom, muito bom isso. Mas eu tenho uma notícia para te dar, boa. Deus já deu a solução a Israel há muito tempo. Você quer ouvir? Levítico 19, de 9 a 10. Quando fizeres a colheita da tua terra, não cegará totalmente os campos do seu campo, nem colherás espigas caídas da sua cega, semelhantemente não rabiscará a tua vinha, nem colherá os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-á para o pobre, para o estrangeiro, eu sou o Senhor vosso Deus. Aí está a solução para a fome do mundo. Se em todas as nações da terra, quando houvesse colheita de alimento, separassem os 4 cantos dos campos para alimentar o pobre e o estrangeiro, eu vou dizer uma coisa para você, não haveria fome no mundo. Concorda comigo? Quem já viajou lá para Mato Grosso e viu aqueles campos que você perde de vista? Pois é, imagina na colheita todas as nações da terra, separando os 4 cantos, juntando o alimento e entregando para a ONU para distribuir para aqueles que têm fome. Não. Fica. Pois é. Você acha que teria fome na terra, gente? Não teria fome na terra. Então a solução já foi feita. Porém, o coração do homem caído não permite enxergar esta tão bela e simples solução divina. Prefere jogar o alimento fora, prefere deixar o alimento apodrecendo. Nós teríamos pobre, mas não teria um pobre na terra com fome. Mas um homem não obedece a palavra de Deus. Presta atenção, o israelita Boaz era obediente aos mandamentos do Senhor, inclusive a este mandamento. Com isso, até Ruth, uma estrangeira moabita, pobre, foi alimentada por causa deste mandamento. O que Deus quer dizer com isso? Que até o estrangeiro iria comer. Se o Brasil fizesse isso, até o estrangeiro pobre comeria do alimento da nossa terra. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, então se toda a nação fizesse, não haveria nenhum homem pobre, mulher, passando fome. Poderia ser pobre, mas fome não passava. Porque Yeshua disse que pobres sempre teríamos entre nós. Mas não ia ter ninguém passando fome. Não haveria nenhum africano com necessidade de comida. Bastasse as Nações Unidas cumprir esse mandamento. E as nações abrirem o coração e fazerem isso. Porque se somar todos os alimentos que são jogados fora, porque só na África é 46 bilhões, e a África não é um continente que produz muito, imagina Brasil, Estados Unidos, Argentina, Europa como um todo, Rússia, você imagina quanto de alimento é jogado fora? Nos ceasas, né? Nas Cobal da vida, nas feiras. Sim, ué. Tudo vai perdendo. Agora você imagina se fizesse o que Deus mandou. Tão simples. Mas o coração está apertado, né?
coração endurecido. Então até Ruth, uma estrangeira moabita, foi alimentada por causa deste mandamento. E Boaz e Ruth deram início em Israel a linhagem que nos trouxe o rei Davi e, consequentemente, o rei dos reis, o filho de Deus, aquele que lhe salvou, Yeshua HaMashiach. Veja em Ruth 2, de 15 a 16. Quando ela se levantou para respigar, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre os molhos deixa-a respigar, e não a censurei. Também tirai dos molhos alguma espiga e deixai-a ficar, para que as colha e não a repreendei. Yeshua também, quando estava passando pela seara, o que os discípulos fizeram? Pegaram e foram se alimentar. Aí era Shabat, os caras ficaram zangados com ele. O que ele falou? Lembra que Davi e seus homens estavam com fome e entraram, pediram ao sacerdote o pão da proposição, que é proibido qualquer um comer, e Deus não o condenou. Por quê, meu irmão? Entende uma coisa: o alimento preserva a vida e Deus é preservador de vida. Yeshua não veio apagar a cana que fumega, mas veio a colocar vida para o louvor da glória de Deus. Tem que entender, gente. Dito tudo isso, eu quero terminar proclamando o Salmo 19, de 7 a 8. A lei do Senhor é perfeita, a alma refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Quer que eu repita? A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Shabbat Shalom. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma.